A técnica in media res, que larga o espectador no meio dos fatos da história, dando a ele uma sensação frenética e confusa, consagrou logo de cara a Cidade de Deus, de 2002, como um marco do cinema brasileiro no mundo inteiro. O samba tocando, a faca sendo afiada, a cenoura sendo cortada, o churrasquinho no fogo e, principalmente, a galinha fugindo pelas ruas da favela até encurralar o jovem fotógrafo Buscapé entre o bando de Zé Pequeno e a polícia na cena de abertura, agora é reproduzida mais de 20 anos depois. Oi, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje vou falar sobre Cidade de Deus, A Luta Não Para, que estreia nesse domingo na Max. Antes de mais nada, já te inscreve aqui no meu canal porque vai ter conteúdo sobre todos os episódios dessa série que dá continuidade a um dos maiores filmes da história do cinema brasileiro. Dessa vez, na abertura do primeiro episódio da série, o mesmo Buscapé, ou Wilson, de Alexandre Rodrigues, já adulto e fotógrafo experiente, caminha pela favela quase como um filho pródigo, ainda que não por completo. Hoje, morando na zona sul do Rio de Janeiro, Buscapé volta à Cidade de Deus praticamente só a trabalho, sempre em busca de mais um clique como aquele que o consagrou mais de 2 décadas antes, com Zé Pequeno morto no chão. A morte, como o próprio diz, parece que o acompanha e, principalmente, como também é bem colocado por ele, acompanha a polícia. Onde há polícia, há morte. E morte sempre é notícia. Estabelecendo uma rima visual que serve como homenagem à adaptação de Fernando Meirelles e Katia Lund do livro de Paulo Lins, mas também como uma retrospectiva do que aconteceu no filme de 2002, o diretor Ali Muritiba entrecorta cenas da nova produção com material do longa. Buscapé, novamente com sua câmera em mãos, está mais uma vez em meio ao fogo cruzado. Dessa vez, entre grupos que revelam que as disputas retratadas no filme se transformaram. Entre os pouco mais de 20 anos entre a história de Cidade de Deus, que termina nos anos 80, e Cidade de Deus, A Luta Não Para, que se passa no ano de 2004, o Rio de Janeiro mudou. É o que diz o próprio Buscapé, que novamente serve como um narrador e guia dos acontecimentos para o espectador. Nessas pouco mais de 2 décadas, o armamento dos criminosos que mandavam na comunidade se tornou mais pesado, a polícia, que ora prendia, ora extorquia, passou a entrar para matar, e novas figuras armadas ganharam relevância. Do lado de fora da trama, nos mais de 20 anos que separam o lançamento do filme e o da série, o Brasil também mudou. Na ficção, outras obras cinematográficas retratando a mesma interminável guerra às drogas, sob outros pontos de vista, também se popularizaram, adquirindo diferentes interpretações numa sociedade que se tornou cada vez mais dividida. No mundo real, grupos armados, sejam eles pelo Estado ou pela criminalidade, passaram a ganhar o noticiário. O país viveu justiçamentos, assassinatos, um alinhamento à extrema-direita e sabe-se lá quantas outras questões de alguma forma relacionadas às mudanças sociais retratadas logo nesse início de seriado. Porque revisitar a Cidade de Deus não é só um desafio do ponto de vista de não manchar a grandeza da obra original, mas de entender as responsabilidades de se tocar novamente em assuntos que seguiram em constante movimento. Nesse primeiro episódio, o roteiro, que em outras situações correria o risco de parecer expositivo demais, não soa dessa forma pela maneira como a narração de Buscapé é feita, como se justifica para situar um espectador que, afinal de contas, pode estar revisitando o universo retratado pela primeira vez depois de 22 anos. Buscapé serve quase que como um guia pelas ruas da Cidade de Deus, para mostrar que boa parte dos personagens do filme estão na série, mas também o que aconteceu com cada um deles ao longo desse tempo. Tá de volta, por exemplo, o Barbantinho, seu melhor amigo vivido por Edson Oliveira, agora um líder comunitário influente. Tiago Martins, que viveu um dos meninos que tomou na bala a favela de Zé Pequeno, também volta à série vivendo Braddock, personagem que logo no primeiro episódio revela que assumirá um protagonismo poderoso. O diretor Ali Muritiba, que há anos vem perseguindo uma cinematografia que retrata homens perturbados, tem em Braddock os conflitos internos ideais para colocar na tela e para dar a Tiago Martins, segundo o próprio diretor, a atuação da sua vida. Braddock, que acabou de cumprir pena e sai da prisão querendo retomar sua boca na Cidade de Deus, se vê em um conflito iminente e inevitável com o seu pai adotivo, um homem a quem ele ama profundamente, mas por quem se sente desamparado. Esse homem é Curió, o traficante que manda na Cidade de Deus e que criou Braddock como se fosse um membro da sua família. O personagem de Marcos Palmeira, que se revela um dos grandes antagonistas da história, é uma das novidades de Cidade de Deus, A Luta Não Para.
Mas as outras novidades trazidas pela série também são devidamente reveladas já nesse primeiro episódio. A principal delas talvez seja o protagonismo feminino, destacado não só na tela, como em boa parte das declarações do elenco, em entrevistas e após a exibição do piloto no Festival de Cinema de Gramado. Estão de volta, por exemplo, Roberta Rodrigues como Berenice, agora uma voz firme e contrária à criminalidade dentro da Cidade de Deus, e Sabrina Rosa, que no longa era apenas a mulher do Mané Galinha violentada por Zé Pequeno, e agora é Cíntia, uma importante líder comunitária. E entram também novas personagens, como Jerusa, vivida por Andréa Horta, atriz convidada da série. Advogada e namorada de Braddock, ela é certamente a pessoa mais ambiciosa e talvez até perigosa e cruel no meio de tantos criminosos. Tanto que é das suas mãos, literalmente das suas mãos, que vem o estopim dessa guerra entre homens armados. Para os fãs mais detalhistas do longa de 2002, mudanças estéticas também podem chamar a atenção. A fotografia, sempre próxima do âmbar que brilhava nos corpos negros dos personagens do filme, adquiriu novas tonalidades. Entram agora tons mais azulados, reluzentes naquelas figuras retratadas da comunidade. Uma mudança que, segundo Ali Muritiba, foi proposital. Em entrevista, o diretor disse que buscou colocar na tela a identidade visual idealizada por artistas plásticos negros contemporâneos. Mais uma decisão que mostra que as preocupações de Cidade de Deus, A Luta Não Para, não se restringem a respeitar esse jovem clássico do cinema brasileiro, mas também grupos, figuras e culturas que finalmente começam a ganhar mais relevância. Era isso que eu tinha para dizer, essa foi a minha análise de Cidade de Deus, A Luta Não Para, episódio 1. Eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e comente aqui embaixo o que achou desse conteúdo, porque provavelmente, eu espero, vai ter análise, vai ter crítica de todos os episódios de Cidade de Deus, A Luta Não Para. Vão ser, ao todo, 6 episódios, sempre saindo aos domingos. Eu gostei bastante desse primeiro, acho que ele, na medida certa, equilibrou retrospectiva, informações com uma pitada aí já de ação do que a gente vai esperar para os próximos episódios. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau! You want it